Olá pessoal, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Esse é o módulo Adoração, essa é a nossa quinta aula e essa é a Escola de Formação Cristã. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a santificação e a consagração, porque as duas coisas elas caminham muito juntas. Para quê? Para que nós venhamos a viver uma vida com um estilo de adoração sobre a nossa vida. Mas antes nós vamos voltar um pouquinho na aula 4 e voltar ao tema do que nós aprendemos na aula passada, que foi sobre arrependimento e sobre algumas características da nossa consciência, Então, nós agora vamos passar então para santidade ou santificação e consagração. Por que nós falamos santificação? Porque nós estamos num processo de santificação todos os dias da nossa vida. Desde o momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único Senhor, único Salvador sobre a nossa vida, e nós aceitamos viver essa vida de conversão de valores, conversão em entrega sobre a palavra de Deus, nós estamos então vivendo um processo de santificação. E esse processo, ele acompanha a nossa vida, do início até o final, nós vamos estar em santificação. E eu gostaria de ler com vocês dois versículos, que um está em Levítico e outro está em 1 Pedro. Levítico 20, versículo 7, diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E o de 1 Pedro 1, 15, que diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a santificação, ela vai nos acompanhar como uma vida de um cristão normal, uma vida de um cristão que quer imitar os passos de Jesus Cristo sobre a terra. Nós temos que ter a marca da santificação sobre a nossa vida. Em hebraico, a palavra santo, ela se lê kadosh, que quer dizer sagrado, separado e consagrado. Ou seja, tanto santo quanto consagrado tem a mesma palavra, no original, kadosh. Então quer dizer, quanto mais a nossa vida está em consagração a Deus, mais nós estamos sendo santificados para viver a nossa vida com um estilo de vida de adoração, um estilo de vida adorador. O que é a santificação, A santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na nossa vida, na vida daquele que foi regenerado, na vida daquele que foi convertido e daquele que está sendo e foi justificado por Cristo na cruz. Vivendo em santidade, nós vencemos as tentações. E através da santificação nós somos mudados de onde? De dentro para fora. Tudo que nós estamos falando até aqui faz parte da vida do adorador. E é muito mais do que a forma exterior, que nós possamos estudar, é a interior que nós devemos trabalhar primeiramente. Então, nós temos falado aqui sobre quebrantamento, sobre o coração endurecido e o coração contrito, ou o coração quebrantado, sobre a pessoa estar andando de uma forma humilde ou de uma forma orgulhosa. Nós estamos falando sobre a pessoa estar andando com sinceridade diante de Deus, um coração sincero, um coração contrito. A palavra de Deus diz que ele jamais vai desprezar. Então nós estamos falando sobre arrependimento e hoje sobre santificação, sobre consagração a Deus. Por quê? Porque é um processo, de dentro para fora, é um processo que nós temos que viver e vivenciar internamente. Nós precisamos, então, olhar a palavra de Deus, nós precisamos examinar a nossa vida e nós precisamos então criar o hábito de viver em santificação. E isso nós vamos conseguir quando nós estivermos totalmente dependentes de Jesus, dependentes da palavra de Deus, dependentes daquele que pode nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus,
é uma pessoa, ele é nosso amigo e ele é quem nos ensina a sermos santos. Quem nos santifica todos os dias é o próprio Deus, né? Ele nos chama e nos convida a participarmos dessa vida de separação. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Então, nós não podemos nos amoldar a tudo que estamos vendo ou as circunstâncias que o mundo nos leva a vivenciar. Não, nós temos que nos amoldar à palavra de Deus e aí nós estamos então vivendo uma vida de santificação, né? A santificação tem duas etapas. Primeiro é a santificação inicial, santificados em Cristo, e é o ponto de partida que nós temos para viver uma vida de santidade. Somente através da vida de Jesus Cristo sobre a nossa vida nós conseguimos vencer e viver essa vida de santidade. Então, a santificação inicial e a santificação segundo ponto, progressiva, né? Que é o processo que nós vamos passar durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada aqui na Terra. Chamados para serem santos. Em Hebreus 12, no versículo 14, a palavra diz: segui em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação é algo muito importante e muito especial, porque nós queremos ter uma vida de intimidade com Deus, nós queremos ver, reconhecer, ouvir a voz do Senhor, nós precisamos nos moldar a viver em santificação. Ser santo é viver uma luta diária contra o pecado. É viver uma luta diária, né, da carne, no caso contra, né, do espírito contra a carne, né? Então nós vivemos sobre essa luta todos os dias, mas nós temos como vencer. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, a palavra diz: é o próprio Deus de paz, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre se santificar completamente e fala do nosso ser interior, a começar por onde? Pelo nosso espírito. Então, tudo na nossa vida começa pelo nosso espírito, depois pela nossa alma e depois pelo nosso corpo. Se nós entendermos isso claramente sobre a nossa vida, nós vamos ter uma vida de vitória. Porque nós não vamos nos deixar levar pelas tentações ou pelas seduções ou pelas emoções diárias, porque o nosso espírito estará fortalecido na palavra de Deus. E quando o nosso espírito se fortalece na palavra, nós temos como vencer as tentações na nossa alma e no nosso corpo. Amém? Então, os agentes santificadores sobre a nossa vida são o Espírito Santo, a palavra de Deus e o sangue de Jesus Cristo. Esses três agentes santificadores nos ajudam diariamente a vencer essa vida, né, e viver em santificação. Nós vamos aprender agora sobre o Espírito Santo e como ele atua na nossa vida para nos ajudar como esse conselheiro, como esse ajudador sobre nós, para que nós vencemos, né? Para que nós venhamos a vencer as tentações, as lutas diárias. O Espírito Santo, a mortificação dos desejos da carne e a sua inclinação ao pecado somente é possível pela obra do Espírito Santo em seu íntimo. Em Gálatas 5, 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, por mais que a nossa carne tenha desejos pecaminosos,
esteja inclinada aos desejos pecaminosos, o nosso espírito, né, ele vem e ele tem forças quando nós estamos muito envolvidos com a palavra de Deus, ele nos dá força, né, para que a gente venha suportar essas tentações, esses desejos, para vencer essa luta que nós temos. A palavra de Deus. Então, lá em Efésios 5, de 25 a 27, a palavra diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. O texto mostra, né, que a palavra de Deus nos leva a uma lavagem da água pura, né, que faz tanto parte da nossa santificação inicial quanto da nossa santificação progressiva. Então, a palavra de Deus, ela está desde do nosso princípio da nossa conversão até os últimos dias nossos aqui na Terra. Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque ela tem poder para nos libertar, ela tem poder para nos convencer através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar, ele vai soprar a palavra de Deus sobre a nossa mente todas as vezes que nós estivermos nesse processo, né? E a palavra do Senhor é quem tem o poder para nos tirar, né, de lugares perigosos e nos transportar para os lugares de uma rocha firme, né? Onde a palavra mesmo diz, aquele que está firmado na rocha. Então, firmado na palavra de Deus. O que Deus começou em nós pela conversão deve ser desenvolvido até a volta de Jesus. Nós então devemos sempre pensar e sempre entender que nós devemos ter sempre a humildade dentro de nós para sabermos que nós precisamos ler e reler e relembrar e nos humilhar e pedir perdão e nos arrepender todos os dias, porque até a volta de Jesus Cristo nós precisamos estar aprendendo com Ele. Nós devemos pedir para o Senhor nos dar todos os dias um coração ensinável, porque a pessoa que tem um coração ensinável, ela com certeza vai caminhar pelo caminho progressivo da santificação. Porque é um processo onde ela vai reclinar o seu coração à vontade de Deus. E quando a pessoa tem um coração obstinado, ou seja, um coração teimoso, ela não vai dar lugar à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo sobre a sua vida. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque ela pode andar em círculos muitos anos da vida dela, vivendo a mesma situação, sem passar pelo processo de santificação. Então, a chave, né, uma grande chave que nós temos na nossa mão é termos um coração ensinável através da palavra de Deus. O sangue de Jesus Cristo também é um agente purificador, é um agente que entra aí para nos ajudar todos os dias nessa santificação diária, ou seja, nessa santificação progressiva sobre a nossa vida. Depois da conversão, de andarmos na luz como Ele está e de não mais andarmos em trevas, o sangue de Jesus continua atuando sobre a nossa vida, como para nos purificar quando nos arrependemos e nós confessamos os nossos pecados. Lá em 1 João, no capítulo 1, de 7 a 9, a palavra diz: Se porém andarmos na luz como Ele também está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
Aleluia! Então nós temos o sangue de Jesus sobre nós, sobre a nossa vida, e nós devemos pedir isso em oração. Quando nós falamos em santificação, quando nós falamos em santidade, nós falamos sobre oração, né? Não tem como nós estarmos andando no processo de santificação se nós não orarmos. Por isso que é tão importante nós estarmos bem firmados na vida de oração. A vida de oração, ela precisa fazer parte da nossa rotina, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque nós temos ali o livre acesso para conversar com o Pai, para nos retratar com Ele, para pedirmos perdão e para nos purificar. Então, a vida de oração é a vida que nós temos que ter como estilo de vida de um adorador. Normalmente somos inclinados a pensar em santidade e pecado somente no aspecto exterior, né? Porém, o problema do homem não é algo que está somente no exterior, é muito mais profundo, né? É algo que está no nosso interior. É algo que muitas vezes as pessoas não sabem de nós, muitas vezes nós não deixamos transparecer. É algo que muitas vezes está escondido dentro do nosso caráter. E isso é muito perigoso. Nós devemos nos examinar e pedir para o Senhor todos os dias: me examina o meu coração. Isso como forma de um clamor a Deus, como forma de uma oração para a sua própria vida, para a minha própria vida. A santificação envolve a vitória sobre o pecado, mas não se limita a isso. Ela nos livra das impurezas, né? Nos purificando de todo mal. Em 2 Coríntios 7:1, a palavra do Senhor diz: Tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem-se de toda impureza, tendo na carne como tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Como então nós devemos andar em santificação? Como nós vamos conseguir chegar nesse lugar que é a santificação para a nossa vida? Essa santificação progressiva, essa santificação diária. Quando nós lemos lá na palavra Gálatas 5, 22 e 23, ali nós aprendemos sobre os frutos que o Espírito Santo de Deus ele gera em nós. E é nesse lugar que nós devemos buscar estar todos os dias. São esses frutos que nós devemos pedir para o Senhor. E pedir para que o Senhor venha fazer florescer dentro de nós. Imagine então uma cena. Imagine uma árvore, né? Primeiramente, imagine uma semente. Então, para você ter uma árvore bem bonita e bem grandiosa e bem frondosa, você precisa primeiro plantar uma semente. Só que guarde uma coisa no seu coração: o fruto será sempre maior do que a semente. A semente geralmente ela é sempre pequena e ela, para germinar, para fazer florescer, ela precisa morrer. Então, os nossos desejos, né, as nossas ansiedades dentro de nós, nós precisamos todos os dias morrer com isso. Por quê? Porque isso vai ser plantado como uma semente dentro de nós. Para quê? Para que o fruto venha a florescer. E como que nós vamos então gerar frutos no Senhor? Gerar frutos no Espírito Santo? Comendo a palavra de Deus, certo? E fazendo com que essa nossa vontade, esse nosso desejo da carne, o desejo mal, venha morrer, para que a gente venha fazer florescer aquilo que é da palavra de Deus e não do nosso próprio entendimento, do nosso próprio conhecimento. Amém? Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo e esses são os frutos que nós devemos pedir para Deus, para vivermos todos os dias nesse processo de santificação.
Então, quando nós estamos com muitos afazeres, muito ansiosos, quando nós temos algo a resolver, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos irritados, nós pedimos para o Senhor, para o Espírito Santo, por favor, gere em mim o fruto do teu Santo Espírito. Espírito Santo, sopra em mim o teu fruto, eu preciso gerar esse fruto, eu preciso viver esse fruto na minha vida, o fruto da paciência, o fruto do amor, do domínio próprio. Nós estamos vivendo em um tempo, né? Exatamente nesse tempo onde nós precisamos ter muito domínio próprio. E onde nós vamos conseguir viver isso? Numa vida de santificação progressiva, numa vida de santificação diária. Na onde? Na palavra de Deus. Na onde? Através do Espírito Santo. Onde? Através do sangue de Jesus. Através de Gálatas 5, 22 e 23. A paciência, a longanimidade, o domínio próprio, nós só vamos conseguir através do Espírito Santo de Deus. Através de confiarmos nele e ouvirmos as suas direções e a sua voz. É muito importante caminharmos sobre a direção daquele que nos chamou. É muito importante termos domínio próprio, em termos paciência, em esperar as respostas que vêm do céu. Mas nós só vamos conseguir isso quando nós caminharmos com o Espírito Santo, porque nós vamos ter ali a mansidão, o domínio próprio de estarmos esperando nele. E ele sim vai se encarregar de trazer para nós tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse que iria acontecer, mas no tempo dele. Então, muitas vezes nós andamos ansiosos por quê? Porque nós deixamos de confiar estritamente assim na palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela diz: não andais ansiosos por coisa alguma, antes pelas petições, pelos pedidos de oração. Né? Então, a oração precisa sim estar na nossa vida como algo que eu não posso deixar de fazer. As outras coisas Deus vai acrescentar no tempo dele. Andar em santificação é não se deixar dominar anotem aí, por inveja, por orgulho, por cobiça, por ganância, por raiva, por incredulidade, por medo, por preguiça, por idolatria ou por qualquer outro tipo de imoralidade ou depravação, principalmente na área sexual, como libertinagem, promiscuidade, lascívia, fornicação e pornografia. Então, quando nós somos dominados por essa área, nós não estamos vivendo com temor de Deus e nós não estamos vivendo em santificação. E a santificação é não se deixar dominar. A santificação é andar em separação, andar em consagração. Nós fomos chamados para sermos santos. Então, fomos chamados para sermos separados de tudo isso que nós acabamos de dizer aqui. Nós não podemos nos deixar dominar. Nós aprendemos uma coisa que é muito interessante, que, né, existe umas siglas que elas podem representar muito bem isso. É AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Então, se algo chama a sua atenção para inveja, para orgulho, para cobiça, ganância, raiva, incredulidade, medo, imoralidade sexual, enfim, e isso está somente na sua mente, né? Você tem que tomar cuidado para isso não passar para o próximo estágio, né? Que é o interesse, despertar o interesse por aquilo e você começar a procurar aquilo, você começar a buscar aquilo, vamos supor, na internet, você começar a buscar alguma informação na vida da pessoa, se há uma inveja, enfim, se há uma raiva. Então, da atenção vai para o interesse, do interesse ele vai para o desejo.
E aí você já vai pulando um outro estágio, né, que pode estar morando aí no seu coração, um desejo que isso está crescendo dentro de você ou dentro de mim, para pular para o próximo estágio, que é o estágio da ação. E isso tira a nossa vida debaixo da santidade. Por quê? Porque nós tivemos 4 estágios para nos arrepender, principalmente no primeiro já. Quando algo me chama a atenção para algo que não é algo que Deus vai aprovar, eu já tenho que paralisar aqui no primeiro estágio, no estágio da atenção. Então eu tenho que já orar e pedir perdão e colocar aquilo né, nos pés do Senhor e pedir para Ele tirar isso do meu coração, da minha mente, porque até aí eu não pequei, né? Isso chamou a atenção na minha mente, eu não tenho controle sobre isso. Mas depois, quando eu já parto para o segundo estágio, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto, eu já estou sendo conivente com aquilo e aquele desejo já cresceu tanto dentro de mim, dentro de você, que pulou para a ação. Então nós devemos ser muito criteriosos, nós devemos ser muito radicais com o pecado, né? Jesus Cristo era radical e nós devemos ser imitadores de Jesus com o pecado, para sermos radicais, né? Jesus não pecou. Jesus não foi um homem, né, como nós, assim, que caiu em tentação e pecou, mas ele era radical. E nós devemos ser radicais com o pecado e levarmos diretamente já diante de Deus assim que algo nos alertar na nossa consciência e chamar nossa atenção, né, para algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Ninguém que viva nessas práticas pode dizer que é santo, porque não está vivendo a verdadeira separação que o Senhor espera daquele que entregou a sua vida para Ele. Então, cuidado, né? Nós devemos de ter cuidado. Santidade santificação é a separação e o afastamento do mal de todos os aspectos. Então, nós devemos nos examinar e ver como que nós estamos vivendo, para que nós venhamos a ter uma vida como um estilo de adorador, um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Nós devemos buscar a santidade ou a santificação sobre a nossa vida todos os dias. Como fazemos então para vencer e não deixar que pensamentos se transformem em comportamentos? Primeiro, precisamos entender que o que passa na nossa mente não é um problema exatamente, pois nós não temos como impedir tudo o que passa sobre a nossa mente, certo? E nós somos assim, nós temos a natureza pecaminosa, né? Então, nós temos que viver buscando essa santificação, mas não nos crucificando por termos essa natureza pecaminosa, certo? Então, segundo, não podemos deixar que os pensamentos cresçam dentro de nós. Terceiro, não podemos deixar de orar sobre as situações que estamos vivendo. Isso é primordial, né? Nós temos que levar diante da vontade de Deus, diante da presença de Deus. Quarto, não devemos deixar que esses pensamentos se transformem em ações. E quinto, se acontecer o pecado, né? Nós devemos nos arrepender imediatamente e confessar nosso pecado, porque a palavra do Senhor ela diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal. Então, como eu disse, nós temos a natureza pecaminosa. Então, nós estamos vivendo um processo de santificação. Então, se por acaso, né, nós escorregamos e caímos nesse pecado, voltamos, então, nos arrependemos de todo o coração, levamos até a presença de Deus e confessamos a Ele e, lógico, recebemos sobre nós o perdão dos pecados. Para mudarmos, né, o mundo, primeiramente, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Essa é uma frase de John Wesley. E é muito interessante, porque muitas vezes nós vemos tantas coisas erradas sobre tantos lugares, nós vemos tanta corrupção, nós vemos tantas coisas erradas, nós falamos sobre tantas coisas erradas, mas e as nossas atitudes? E como nós estamos vivendo?
E como nós estamos sendo pequenos cristos sobre a terra, ou sobre a nossa casa, ou sobre a nossa vizinhança, ou sobre a nossa cidade. Então, isso tudo nos faz refletir, né? E essa frase é muito importante. Para mudarmos o mundo, primeiramente precisamos mudar as nossas atitudes. Essa é uma frase que encerra muito bem essa parte que fala sobre santificação. E eu gostaria que você refletisse sobre ela. É uma frase de John Wesley que diz assim: para mudarmos o mundo, primeiramente precisamos mudar as nossas atitudes. Muitas vezes nós podemos nos pegar falando sobre as coisas que estão acontecendo erradas no mundo, a corrupção que não para de crescer, a maldade que não para de crescer, o esfriamento do amor e tantas coisas que estão acontecendo. Mas para mudarmos o mundo, primeiramente precisamos mudar as nossas atitudes. Por isso que, para falar de santificação, nós temos que falar de algo que acontece lá interiormente. É algo que vem de dentro para fora. E para que nós possamos, viver sobre essa terra com uma autoridade na palavra de Deus, uma autoridade como filhos de Deus, uma autoridade como sacerdotes do Deus vivo, nós precisamos viver sobre uma vida de temor e santificação todos os dias. Algo que eu sempre costumo dizer e eu gosto de repetir, né? A autoridade de Deus sobre nós, ela vem quando nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e único Salvador. Porém, a santificação, ela nos traz uma autoridade diferenciada para que nós venhamos a combater o nosso inimigo de frente. Então, nós precisamos, sim, viver em temor e viver em santificação progressivamente em nossas vidas todos os dias. Amém? E nós vamos passar agora para a segunda parte, que é a parte falando sobre consagração. A consagração, ela caminha junto com a santificação. Na verdade, ela faz parte da santificação. Uma pessoa que ela está se decidindo ser consagrado a Deus, ela está se decidindo ser separado, ela está se decidindo ser dedicado à obra de Deus, à palavra de Deus, enfim. Então, a consagração nada mais é do que se consagrar, por exemplo, nada mais é do que se separar ou dedicar um tempo a, ou ofertar para Deus a minha vida, os meus recursos, eu estou consagrando a Deus. Algo que você faz onde você se separa totalmente na presença de Deus. Um exemplo, um exemplo que você pode praticar na sua vida, um exemplo diário de uma consagração é você consagrar, por exemplo, a primeira hora do seu dia ao Senhor. Então, você tira aquela primeira hora do seu dia para você ler a Bíblia, para você orar, para você adorar a Deus, para você celebrar o nome dele, para você conversar com Deus. Uma primeira hora de 24 horas, a primeira hora consagrada ao Senhor. E nesse momento você vai então conversar, você vai exaltar o nome de Deus, você vai se render a Ele, você vai ouvir o que Ele tem para sua vida e você também vai experimentar dessa intimidade que vai trazer, para a sua vida diária. Uma consagração, ela é tremenda, porque ela vai trazendo intimidade para a nossa vida e isso vai nos levar a que lugar? A um lugar de separação, com certeza, porque quanto mais nós estivermos perante a palavra de Deus, perante a estarmos vivendo um estilo de vida de separação para Deus, mais nós vamos ouvir a Deus, e quanto mais oração, mais poder. Então, veja uma hora do seu dia. Uma pessoa da Bíblia que nós podemos citar aqui, que tinha um estilo de vida em consagração, por exemplo, é Daniel. Daniel, ele tirava 3 momentos do seu dia para orar a Deus. Que tremendo! Uau, né? Daniel tirava manhã, tarde e noite para orar a Deus, sendo um governador de um lugar
que tinha tantas coisas a resolver, tantos problemas, mas ele se consagrava, ele consagrava aquele período ao Senhor. Por quê? Porque ele queria se dedicar, ele queria ofertar a Deus o que ele tinha de dentro, o que ele tinha, né, de mais especial, que era o coração dele, né? Então, assim, nós vemos vários exemplos na palavra de Deus de pessoas que se consagraram a Deus, que tiravam mesmo esse período de reclusão, de consagração, para ficarem inteiramente ali ouvindo a Deus. E nós devemos viver essa prática, nós precisamos viver essa prática da consagração sobre a nossa vida. Nós devemos consagrar a nossa família, nós devemos consagrar os nossos bens, nós devemos consagrar os nossos recursos, nós devemos consagrar o nosso ministério, nós devemos consagrar os nossos talentos, todos entregues a Deus, todos consagrados a Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Moisés, ele se consagrou a Deus em jejum, um jejum de 40 dias, a palavra diz. Jesus se consagrava a Deus, Jesus, né, o próprio Deus se consagrando ali, se separando para estar com Deus, para ouvir a voz de Deus. E todos os grandes homens e mulheres da Bíblia se consagraram. José consagrou seu coração a Deus, ele se dedicou, ele ofertou o coração dele ao Senhor. E tantos outros. Jó consagrou seus lábios a Deus. E nós vemos que nós precisamos ter essa prática sobre a nossa vida. Consagrar a Deus é ir além, né? E nós precisamos ter essa entrega sobre nós. Isso tem que ser feito com amor, com sinceridade, com um coração desprendido e com muita alegria. Nós precisamos viver essa prática sobre a nossa vida com muita alegria. A consagração é um ato importante que marca uma mudança na vida de uma pessoa ou o uso de qualquer coisa. Se consagrar a Deus implica em abandonar as velhas práticas e se dedicar inteiramente a Deus. Então, o que nós podemos aprender é práticas mais comuns para buscar uma vida de consagração. Primeira prática, ler a Bíblia, né? Conheça ainda mais a palavra de Deus. Segunda prática, ore a Deus. Se relacionar com Deus vai fazer com que o seu coração esteja cada dia mais consagrado a Ele, mais separado para Ele. Terceira prática, se arrependa dos seus pecados todos os dias. Quarta prática, sirva a Deus e aos seus irmãos de forma assim totalmente desprendido. Descubra o seu dom e edifique a sua vida e a vida de seus irmãos e a daqueles que te cercam. Em 1 Coríntios 7:35, a palavra diz assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Como se consagrar a Deus, então? Como fazer isso se tornar um estilo de vida para mim? Nós falamos de vários homens e mulheres, né, que se consagraram a Deus. Esther se consagrou a Deus, Ana se consagrou a Deus, muitas pessoas, né, na Bíblia se consagraram a Deus. E nós podemos usar aqui mais uma vez o exemplo de Davi. Davi se consagrava a Deus e ele expressa isso num texto de Salmos, no Salmo 141, onde Davi pedia ali para o Senhor consagrar as partes do corpo dele para que ele pudesse vencer aqueles dias maus que ele estava vivendo e para que ele pudesse ser vitorioso perante a presença de Deus. Então, no Salmo 141, que nós vamos ler agora, nós vamos entender aqui um pouquinho daquilo que Davi pediu para Deus. Salmo 141, a palavra diz assim: ó Deus, ó Senhor Deus, eu clamo a ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a tua ajuda.
recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como oferta da tarde. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que eu não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou me castigue, por isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando os seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer, livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar, livra-me das armadilhas dos que fazem o mal, que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Então nós podemos aprender aqui com Davi, né? Porque essas palavras nos inspiram a praticar a mesma coisa. Ele estava passando por um período muito difícil e Davi pediu o que para Deus? Para que ele viesse a consagrar a vida dele, o corpo dele na presença de Deus, para que ele pudesse então viver uma vida de santificação, uma vida de separação no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Primeira coisa que Davi pede para Deus consagrar, né? Para Deus ali santificar na vida dele, são os seus ouvidos. Então, nossos ouvidos precisam estar separados para ouvir aquilo que é da vontade de Deus. Nós não podemos cair em qualquer cilada do inimigo, onde nós ouvimos algo que está sendo denegrido, está sendo trazido para nós como uma notícia mal, uma notícia pavorosa, e nós vemos a cair naquilo. Nossos ouvidos estão consagrados a Deus, e a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável à vontade de Deus, não é? Então nós podemos e nós devemos viver, né, com os nossos ouvidos consagrados à palavra de Deus. Segunda coisa, Davi pedia para que Deus, né, santificasse, né, e consagrasse as suas mãos. Ali quando ele fala, né, recebe a minha oração como se fosse incenso, que minhas mãos levantadas, né, sejam como uma oferta da tarde. Então, quando nós levantamos nossas mãos, a palavra do Senhor diz, né, levantem suas mãos limpas e um coração puro. Então, nós devemos pedir para que o Senhor consagre as nossas mãos, ou nós desejamos, né, consagrar o nosso ser. Então, nós devemos dizer, Senhor, que minhas mãos sejam consagradas a Ti, para que elas venham fazer algo que seja bom, para que elas venham tocar as pessoas venham sentir o Teu toque. Quando as minhas mãos forem usadas para orar por alguém, elas estejam consagradas ao Senhor e delas saia poder do Senhor para tocar em outras pessoas, para que as pessoas venham sentir a Tua glória, para que as minhas mãos possam fazer uma comida excelente, para que as pessoas venham sentir ali o amor do Senhor. Em tudo, eu não sei qual é o seu talento, qual é o seu dom, mas eu sei que você pode orar e as suas mãos levantadas, elas têm muito a dizer, né, sobre nós, como rendição, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, e que as nossas mãos estejam sendo consagradas e santificadas a Deus. No terceiro, santificar, então, consagrar os seus lábios. Ó Deus, controla a minha boca, não me deixes falar o que eu não devo. É muito sábio esse salmo. O quarto, santificar, consagrar o nosso coração. Não permitas que o meu coração desejes fazer o mal, nem que ande com os que são perversos. Então, aqui a gente vai e cai lá atrás naquilo que a gente estava falando, para que a gente não venha sentir ira, nem inveja, nem maldade, nem tudo aquilo que a gente falou nessa lição lá atrás, né? Lá na santificação. Então, a gente precisa consagrar o nosso coração a Deus todos os dias, consagrar a nossa mente. Então, todos os maus desejos, as cobiças, tudo aquilo que não provém da vontade do Senhor, primeiramente, Satanás vai usar de lançar na nossa mente, é o primeiro lugar que ele atinge. Então, nós pedimos
diariamente, nós temos que pedir diariamente: Senhor, consagra minha mente ao Senhor, meus pensamentos, leve cativos ao Senhor, como diz a palavra de Deus. Sexto, consagrar os nossos olhos. Nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus, né? O autor e o consumador da nossa fé, como diz a palavra. E a palavra do Senhor diz, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então nós precisamos ter os nossos olhos consagrados a Deus, porque é uma porta de entrada muito grande, né, para o pecado morar, para a tentação morar, para os maus desejos do coração, ou as tristezas, as mágoas, as angústias. Então nós devemos colocar os nossos olhos fitos em Jesus e pedir para que Deus consagre os nossos olhos. Sétimo, santidade no andar. Com quem eu ando, como eu ando, por onde eu ando, eu preciso pedir essa santidade para o Senhor, essa consagração, essa separação. Isso faz parte da vida do adorador, isso faz parte da vida do Filho de Deus. Nós precisamos andar assim. A vida de consagração deve ser uma busca constante e perseverante, uma busca persistente. Existe uma diferença entre perseverança e persistência. A persistência é você se manter firme naquilo que você se propôs a ser ou a fazer. Então, quando você entregou sua vida a Jesus, você se propôs a ser um cristão, né? Um filho de Deus, um pequeno Cristo na terra. Então você precisa se manter firme. Firme aonde? Firme nas palavras, firme na promessa, firme na palavra de Deus. Agora, a perseverança é você se manter cheio, você mantendo-se cheio daquilo que te traz a esperança, você consegue ser uma pessoa perseverante. Então, você precisa se manter cheio do quê? Cheio da palavra de Deus, cheio de tudo aquilo que Deus fala que nós somos ou que nós vamos ser. Amém? E eu vou deixar aqui para vocês agora uma atividade. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa atividade. Por quê? Porque essa atividade ela vai fechar esse ciclo, né? Isso tudo que nós falamos dessa parte interior, né? Dessas disciplinas espirituais que nós temos. Como o jejum também, que é uma disciplina espiritual, né? E nós também devemos caminhar, né, aqui sobre essa terra jejuando, né? Jejuando e orando, né? Porque Jesus, ele nos ensinou e ele fala na palavra, quando jejuardes, né? Então nós precisamos caminhar sobre as disciplinas espirituais e algo que tem que ser prazeroso, algo que tem que ser feliz. Tanto é que a palavra mesmo diz, que o Senhor diz, quando jejuardes, né, para que não para não se mostrar com o coração triste ou um rosto entristecido, não, mas para que a gente faça isso com alegria. Então, as disciplinas espirituais, elas precisam ser vividas com alegria. Nós não podemos viver de uma forma de derrota, de uma forma onde nós estamos passando por aquilo como um peso. Não, tem que ser uma vida de alegria. E nós estamos então fechando esse ciclo de tudo aquilo que nós falamos que são disciplinas interiores e disciplinas espirituais, para que a gente possa viver essa vida, né, de adoração em espírito e em verdade. Então vamos recapitular? Primeiramente, nós falamos sobre uma vida, né, de adoração como estilo de vida, um adorador como estilo de vida, quebrantamento, coração endurecido ou coração quebrantado, orgulho ou, né, uma pessoa humilde, sinceridade e rendição, arrependimento, santificação e consagração, e tudo aquilo que envolve uma vida de dedicação, uma vida de consagração a Deus. A atividade é a seguinte: essa é a nossa atividade, eu vou deixar para vocês esse gráfico. Esse gráfico é super simples de fazer, você pode fazer aí na sua casa com uma folha de sulfite, uma folha de caderno, enfim, super simples. Você vai usar então uma circunferência, aqui eu usei, né, um prato ou uma tampa, e você vai fazer esse círculo, e aqui você vai dividir em 8 partes, tá? Aqui eu coloquei as iniciais, né, daquilo tudo que a gente aprendeu até aqui sobre essas aulas.
Primeiro aqui é um estilo de vida de um adorador. Só que esse eu vou pedir para você responder por último, certo? Então nós vamos começar por aqui, ó, pelo segundo, que é o quebrantamento. Tá aqui um Qzinho. E aqui você vai colocar os números em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quanto você se considera uma pessoa quebrantada? De 1 a 10. Supondo que eu me considere uma pessoa quebrantada, 5. Então, eu vou riscar aqui no 5. Eu vou fazer esse risquinho aqui, tá? Por que eu tô falando assim e tô exemplificando isso para vocês? Porque em cada uma delas, você vai se examinar, né? Você vai aí tirar um tempo, você vai orar, você vai se examinar e você vai colocar, porque é muito interessante depois que você terminar, para você ver como que tá a sua vida de disciplina espiritual e o quanto eu creio, né? Porque eu penso dessa forma, eu preciso melhorar. Então, todos nós precisamos sempre melhorar. Como que está o meu coração, né? O meu coração está... ele está endurecido ou ele está quebrantado? Então, o meu coração está mais quebrantado, né, do que antigamente. Então, eu posso colocar aqui um 7, um 8, eu posso colocar um 9, um 10, ou ele não está quebrantado, meu coração está endurecido, viu? Eu tô com mágoas, eu tô bem triste. Então, um 2, então você vai e risca aqui. Aqui, você se considera uma pessoa orgulhosa ou você já está caminhando para aquela parte de ser uma pessoa desconsiderar? Não, eu me considero uma pessoa que me humilho na presença de Deus, eu tenho essa facilidade. Se você se considera uma pessoa orgulhosa, então você tem que colocar aqui, né, mais para baixo aqui. Tá no 1, no 2 ou no 3. Agora, se você tem essa facilidade de se quebrantar em humildade a Deus, então, eu tô conseguindo. Então, eu tô aqui no 4, no 5, no 6, né? Esse daqui, rendição e sinceridade. Quanto você tem sido sincero? Quanto você tem sido rendido diante de Deus? Coloque aqui. Você se considera uma pessoa que vive sobre arrependimento? É fácil? Você se considera uma pessoa fácil de se arrepender? Do 1 até o 10, como que está a sua vida? O próximo, santidade ou santificação, né? Olhando ali os frutos do Espírito, olhando ali aqui os maus desejos, aquilo que a gente não pode, né? Deixar o nosso coração ficar enganado. Como que está a sua vida de santidade? Tá aqui no 1, no 2, 3 até o 5 ou tá bem até o 10? Não importa como esteja agora, o importante é você colocar com sinceridade o que você está vivendo, porque isso vai fazer para você uma análise daquilo que você precisa melhorar. E o último aqui, né, consagração. Como que você tem vivido essa vida de consagração? Você tem conseguido se separar? Tem conseguido dedicar um tempo? Você tem conseguido jejuar? Como que está essa sua vida de consagração a Deus? Como que está essa sua vida de entrega, de renúncia? Como que está a sua vida de consagração a Deus? Do 1 até o 10. E por último, então, aí você vai se analisar. Então, nessa vida de um estilo de vida, de um adorador, como que eu estou vivendo? Do 1 até o 10. Será que eu estou perto do 4, do 5, do 10? E aqui, então, esse exercício fica como um exercício para casa. É um exercício muito importante que você deve fazer. Não deixe de fazer. Por quê? Porque aqui vai demonstrar certinho como que está a sua vida com as disciplinas espirituais. E eu tenho certeza que isso vai trazer bastante clareza, né, para o seu coração e para a sua vida de intimidade com Deus, a sua vida de entrega aí na presença de Deus. E eu tenho certeza que também vai ajudar a mudar bastante coisa, tá bom? E nós vamos ficando por aqui nessa aula de hoje. Hoje nós falamos então sobre santificação e sobre se consagrar a Deus. A próxima aula nós vamos entrar então como a adoração profética e o poder da adoração. E será, né, uma aula muito interessante. Parabéns para você que ficou até o final dessa aula e semana que vem nós nos vemos novamente. Essa é a Escola de Formação Cristã. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe. Tchau, tchau.